Palavra, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Pois sabe qual é o problema, Sr. Primeiro-Ministro? É que supostamente o tempo deve ser repartido pelos grupos parlamentares. Porque eu tenho aqui outro conjunto de questões que eu gostava imenso que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse a oportunidade de responder, mas como se põe a divagar sobre outras questões, enfim, e sobre outras questões devia ter respondido a outros grupos parlamentares, pois já não tem tempo para responder e o tempo assim fica mal repartido. É só por isso que eu disse que muitas vezes levava a mal. É só para nos entendermos relativamente a esta questão. Bem, Sr. Primeiro-Ministro, já é uma sorte então não termos a Caixa Geral de Depósitos na Holanda, não é verdade? E não era preciso nacionalizar nenhum grupo, Sr. Primeiro-Ministro. Era só preciso estabelecer regras claras em Portugal, ter vontade política para o efeito, para que aquilo que vai concluir que é legal passasse a ser ilegal. Era tão simples quanto isso, Sr. Primeiro-Ministro, para impedir que se deixasse de pagar impostos em Portugal aqueles que exercem atividade em Portugal. Era só isso, mas essa vontade política o Sr. Primeiro-Ministro não tem, porque beliscar o capital é uma coisa que o arrepia, não o apaixona, Sr. Primeiro-Ministro, não é? Já que se falou aqui tanto de paixão hoje, não o apaixona beliscar o grande capital. Mas, de facto, a facilidade do Sr. Primeiro-Ministro é em mais do que beliscar os portugueses, é fazer-lhes a vida negra. Sr. Primeiro-Ministro, esta questão das taxas moderadoras é uma coisa perfeitamente absurda. Esta questão do aumento das taxas moderadoras, em muitos casos para o dobro, vai retrair o acesso à saúde daqueles que precisam, porque o Sr. Primeiro-Ministro deve calcular que as pessoas não se põem no centro de saúde ou num hospital para passar as suas belas tardes. Passam e vão. Os senhores deputados, bom, provavelmente alguns senhores deputados gostam de passar as suas tardes nos centros de saúde e nos hospitais. A generalidade dos portugueses não é isso que faz. Vão porque precisam. E muitos, se calhar, vão deixar de ir mesmo precisando porque não têm forma de pagar. E isto é que é um absoluto escândalo. Mas eu gostava de saber se a Sra. Presidente, dado que o Sr. Primeiro-Ministro não tem tempo, me vai permitir que o Sr. Primeiro-Ministro responda só com um sim ou um não. Veja bem, é uma pergunta de pacotilha. Sr. Primeiro-Ministro, as taxas moderadoras ainda vão ser mais aumentadas no ano de 2012. Ora, como eu gostava de ter acesso a esta resposta. E depois, Sr. Primeiro-Ministro, só gostava de dizer o seguinte. Começa a ser extraordinariamente difícil viver neste país, Sr. Primeiro-Ministro. É o direito à educação, é o direito à saúde, é o direito ao trabalho, é o direito à habitação, tudo a ser atacado. A sua lei do arrendamento é uma absoluta lei dos despejos, Sr. Primeiro-Ministro. É a forma de pôr os inquilinos para fora de portas. E depois vem aí com um regime benévolo para as pessoas de baixos rendimentos. Só se esquecem de dizer que esse regime, que tem um senão de benévolo, só é um regime aplicável durante 5 anos. Porque depois de 5 anos, essas pessoas, vou mesmo terminar, essas pessoas têm o direito não à habitação, têm o direito de ir para a rua. Pois é, Sr. Primeiro-Ministro, com esta dificuldade de viver neste país, a solução do Sr. Primeiro-Ministro está encontrada. Emigrem, que não fazem cá falta nenhuma. Olha, Sr. Primeiro-Ministro, depois da sua sugestão para os professores emigrarem, eu percebi porque é que no Orçamento de Estado não me respondeu à questão que lhe coloquei das declarações do Sr. Secretário de Estado da Juventude, que tinha sugerido aos jovens que emigrassem. Sabe porquê? Afinal, concordava com eles. Mas os portugueses fazem cá falta, Sr. Primeiro-Ministro, neste país, num país com direitos. É para isso que nós aqui estamos a lutar. Muito obrigada.